Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando as informações do Tricolor para esse jogo de logo mais contra o Bahia do Morumbi. Vamos acompanhar aqui as últimas informações, a mídia projetando essa partida, deixar os créditos aqui na descrição e a ESPN Brasil, um trecho também aqui do Arnaldo e do Tirone falando, projetando a partida. Créditos de todos os canais aqui na descrição, deixa o like, já deixa seu palpite também nos comentários, mas agora bora pro vídeo, galera. O negócio é o seguinte, a gente vai falar da rodada do Brasileiro que acabou, mas já tem uma rodada do Campeonato Brasileiro chegando no final de semana e a briga pela liderança tá interessante de observar, principalmente se a gente levar em conta os jogos da rodada. Aí a gente tá vendo a classificação. Aí tá desse jeitinho, todo mundo ali, né, do quarto pra cima já com 12 jogos, o Cruzeiro em quinto com um jogo a menos, que ainda vai demorar para restabelecer a normalidade ali dos 3 pontos que estão para trás, mas tem um pontinho de distância entre os 4 primeiros colocados e a tabela é desse jeitinho que vocês estão vendo. O Botafogo tá tentando subir na tabela, recebe não, joga contra o Vasco em São Januário. O Bragantino vai jogar contra o Cuiabá fora de casa. O Atlético Mineiro tá mais lá para baixo, joga com o Atlético Goianiense. Grêmio e Fluminense. Eu vou chegar nesse jogo aí mais para frente, viu? Mas tem o Bahia fora de casa contra o São Paulo. Olha os jogos de quem tá brigando pela liderança. Fortaleza e Juventude, Vitória e Furacão, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, Criciúma e Internacional. E na segunda-feira tem Palmeiras e Corinthians. Simplesmente. Surpreendeu. O São Paulo bota 40 mil todo jogo. Ontem foram 28 mil, se não me falha a memória. Não, 28 mil, Posso olhar aqui o público 28.200. mas era quase 30. 28.200, se não me falha a memória. Se eu tiver ruim da memória, vocês podem corrigir, por favor. Eu não costumo errar essas coisas. O São Paulo joga em casa contra o Bahia. É o segundo colocado. O torcedor do São Paulo queria ver o São Paulo em segundo lugar para jogar contra o Bahia essa partida. Perfeito? Sim. E ainda tem o negócio de uma política do clube de aumentar ingresso. E esse é mais um jogo que o ingresso vai estar mais caro no São Paulo Futebol Clube. Então, a gente vai somar. Existem muitos fatores, gente. Não dá pra gente se basear numa situação só. Palmeiras é favorito. O Vasco vai jogar contra o Botafogo. E para mim tem 28.008 torcedores, foi o menor público do ano. Então, eu pensei que fosse 28.200, então eu errei na conta. Mas 28 mil. Agora, é o menor público do São Paulo. Isso para mim é emblemático. Emblemático. Porque o torcedor de São Paulo não gostou do que viu nas 2 últimas partidas. Então, para mim, vou repetir. Flamengo é favorito. Palmeiras é favorito. O São Paulo... favorito contra o Bahia? É favorito contra o Bahia por jogar em casa. É favorito. Eu acho isso mais difícil de dar favoritismo. Então, para mim é favorito. Você vai para o Botafogo e Vasco. O Botafogo é favorito. Muito bem, Arnaldo. A principal questão ou mudança, ou a mais clara, a mais evidente para esse jogo é que não teremos alguém importante na beira do campo. Ele mesmo, Luiz Subeldia, que tomou amarelo contra o Criciúma e não estará ali ao lado do Rogério Ceni, o técnico do Bahia, ali duelando com ele. E a pergunta que eu quero saber é, o quanto isso faz falta para o time e quem é o cara que vai ficar no lugar dele? Quem é essa figura? Salve, Tirone, salve, galera. Bom, mesmo que o Zubeldia tenha dito depois do jogo contra o Criciúma que não vai fazer tanta falta assim e que a sua equipe de trabalho já está acostumada às suspensões e substituição dele por conta das punições, para mim vai fazer falta sim. Né, a referência principal e tudo mais. Tem até uma curiosidade. No último jogo do São Paulo contra o Bahia no Morumbi, ano passado pelo Brasileiro, ainda sob o comando do Dorival, aquele jogo no domingo de manhã, o Dorival, foi a suspensão que o Dorival teve no comando do São Paulo e o Lucas Silvestre deu até uma boa entrevista, falou mais do que o Dorival, mas era o técnico naquela ocasião e agora o substituto do Zubeldia vai ser da equipe dele, não vai ser ninguém do São Paulo, não vai ser o Milton Cruz, vai ser o Maximiliano Cubeiras, o Max Cubeiras, que é o auxiliar mais próximo dele, aquele que tomou o copinho d'água, que o cara o Zubeldia deu uma bica no copinho d'água e quase pegou na cabeça dele. É o argentino mais longevo nessa comissão, está com ele desde 2011, é um pouco mais velho que o Zubeldia, já passou dos 50, que nem a gente,
e é o cara que está sempre mais próximo para as questões táticas de estratégia. Ele será o treinador contra o Bahia, e para ele também não é nenhuma novidade, né? Ele já... O Zubeldia teve uma suspensão longa, não sei se a galera sabe, mas teve uma suspensão longa no Equador, pela LDU. Primeiro ele foi condenado a 6 meses de suspensão por tentativa de agressão ao árbitro. Olha! Exato. Depois a pena foi reduzida, e o Cubeiras então já teve não só uma ou outra partida, como teve uma sequência de partidas substituindo o técnico principal, o Luiz Zubeldia. Então, Cubeiras amanhã na beira do campo e possivelmente na coletiva pós-jogo, né? Ele praticamente ninguém sabe a voz dele, ele fala pouco, ele não é, né? Então vamos ver como é que ele vai sair também na coletiva pós-jogo. Muito bem, então novidade, Max Cubeiras, argentino, que já está acostumado, tomou até aquele copo de água na cara lá naquele jogo do Zubeldia, e eu não sabia dessa suspensão de 6 meses, que loucura, hein? Foi reduzida, mas ele chegou a ser condenado a primeira vez a 6 meses. O que significa que o Max Cubeiras, como disse você, está acostumado a estar ali na beira do campo. Vai fazer falta. O Zubeldia, para quem vai no campo, fica muito claro como ele atua e tal. Ele meio Abel Ferreira, assim, o tempo todo falando, comemora, sai da linha técnica, enfim. Um desfalque, talvez o principal desfalque importante do São Paulo para esse jogo contra o Bahia. Muito bem, Arnaldo, sobre o time... Tem mudança na escalação, mudança de esquema, porque o Bahia não é o Criciúma, são times completamente diferentes, né? O Bahia é um time forte, é um meio de campo muito forte, com muitos jogadores bons, todos. E o São Paulo, como disse o Zubeldia contra o Criciúma, jogou no 4-2-4, ou seja, com 2 caras no meio campo. Isso vai mudar? Pois é, Tironi, na verdade o São Paulo do jogo do Criciúma para cá não teve nenhuma baixa, né? Ninguém foi suspenso, ninguém se lesionou. Nem o Caleri que estava pendurado. Exatamente. Tinham outros, mas também não foi suspenso o Caleri. E o São Paulo tem como novidade o retorno do Nestor entre os relacionados. Agora, aquilo, né? O Nestor não participou do último jogo porque tinha sentido uma pancada e uma fisgada na partida contra o Vasco, saiu no primeiro tempo ainda, né? E aí não participou do jogo com o Criciúma, mas na minha concepção desse critério mais recente da comissão técnica, ele não vai começar jogando contra o Bahia, né? Ele volta ao banco, né, como opção, o que já é também uma boa notícia. E talvez, se o Nestor estivesse inteiro, a gente pudesse cravar a mexida tática, um homem a mais no meio de campo. Sem o Nestor, com a fase irregular do Michel, fase irregular do Galopo, enfim, você fica pensando o que o Zubeldia poderia fazer de modificação na escalação e tática para enfrentar o Bahia, que tem tanto talento e tanta mobilidade no meio de campo. Não é fácil a resposta, né? Eu cabocando aqui, poderia escalar 3 zagueiros, né, empurrar o Bahia um pouco mais para frente e tentar ali com o zagueiro e não com o volante tirar o conforto do Bahia na posse de bola, seria uma opção, mas também poucas vezes ele utilizou os 3 zagueiros, né? Então, assim, eu nunca acertei, já cheguei bem próximo às escalações do Zubeldia. Às vezes ele troca só o zagueiro, como já aconteceu algumas vezes, um pelo outro, né? Mas eu fico assim, depois de um primeiro tempo bom do São Paulo contra o Criciúma, com o Ferreirinha jogando bem, com o Lucas, com o Luciano, com o Caleri, eu acho difícil ele mudar o sistema e a escalação para esse jogo. Imagino, já falamos isso algumas vezes e quebramos a cara, nem que seja por um nome. Imagino que seja o momento de repetir, embora seja um sistema que você vai sofrer muito no meio de campo, ao mesmo tempo incomodar o Bahia, se mantido o sistema, nos lados do campo, né? Onde o Bahia tem mais dificuldade pela escalação inicial do Rogério normalmente. Aí, assim, só entrando rápido para você palpitar, tem a mesma situação do outro lado, só que de uma outra forma, né? O Rogério pode de novo repetir a escalação, ele tem repetido diversas vezes porque ele não tem baixa por lesão e nem por suspensão há muito tempo.
Ele só tem o Arias, lateral na seleção colombiana, já não vem, mas tem o Gilberto, que era titular no início da temporada, que é bom jogador no lugar dele. Então, assim, o Rogério, ele vai mudar porque é o São Paulo, porque vai voltar o Morumbi, porque gosta de mudar a cada jogo. No Bahia, ele tem mudado muito pouco, ele tem mantido. Então, aquela base do quarteto do meio, hoje eu acho bem possível que o Rogério mantenha e assuma o controle do jogo, como fez contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo acabou ganhando na última bola. Então acho mais fácil o Zubeldia fazer uma ou outra mexida do que o Rogério nessa altura do campeonato. Mas, aí você já entrou um pouco no como vai vir o Bahia, você entende que vai ser com o time que vem jogando. Vai sofrer no meio-campo, vai ser 4 caras no meio-campo contra 2 do São Paulo, sendo, né, Alisson e Luiz Gustavo. Vai ser osso mesmo. Agora, com esses 2 pontas, entendendo que provavelmente o Bahia vai ter mais posse de bola do que o São Paulo, com esses pontas pode ser um desafogo interessante, você acha? Aí seria um duelo de estilos, né? O Zubeldia fez uma coisa assim para enfrentar o Fluminense do Diniz, né? Mas o Fluminense do Diniz é muito específico, né? O time do Rogério hoje é muito mais sólido do que o Fluminense do Diniz, né? Com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas e com o Cauli. Seria tentar, em vez de tentar competir com o quarteto 4 contra 4 no meio de campo, o São Paulo não tem 4 bons jogadores de meio de campo hoje atualmente, fazer uma coisa alternativa para obrigar um desses jogadores a sair da zona de conforto, por exemplo, né? O Caio Alexandre, que é o primeiro volante, que é muito técnico, se ele tiver que acompanhar o Lucas pelo campo todo, ele vai ter problema, né? Coisas do tipo, né? Mas, quando a bola estiver no pé do Bahia, o São Paulo vai ter que... Os caras vão... Se tiver quarteto ofensivo, os caras vão ter que ajudar na recomposição no meio de campo. Senão é chocolate, não tem como. Muito bem. Bom, lembrando aqui, dê o seu palpite na KTO sobre São Paulo e Bahia, e também sobre tudo que você quiser, Eurocopa e tal, usando o link que está na descrição, esse QR Code que está aí na tela, usa no outro jogo foi o pior público do São Paulo no ano, né? 28 mil pessoas, a pior renda também, uma renda horrorosa, mas parece que a torcida reagiu, Arnaldo. Um amigo meu, por exemplo, que está sempre lá no setor Lacta, local da arquibancada com o Tirone Arnaldo, não conseguiu ingresso, esgotou, o cara não conseguiu, vai ter que ir para outro lugar. Parece que já tem 40 mil vendidos, a torcida reagiu e mesmo com o ingresso mais caro vai chegar vai encher o estádio? Com 40 mil antecipados, você pode até sonhar com 50 mil no estádio, mesmo com frio, chuva, pode mudar o tempo. Pode voltar certamente terão mais de 45, entre 45 e 50, podendo bater os 50, podendo estar ali na... Excelente. Aí essa é a média do São Paulo, né? Você tirando esses 2 jogos bizarros e por quê, né, Tirone? Tem 2 motivos muito claros para mim nessa volta da torcida. O primeiro é um adversário que tem também a capacidade de lotar o seu espaço, o que já ajuda na média, né? Então o Bahia certamente vai lotar o seu espaço, assim como fazem Flamengo e Vasco, por exemplo, um dos poucos times que tenham torcida em São Paulo suficiente para lotar o espaço do visitante. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o da torcida do São Paulo, né? É o principal. O São Paulo volta a jogar num domingo às 16 horas, desde a final da Copa do Brasil. Desde a final da Copa do Brasil, o São Paulo volta a jogar um domingo às 16 horas. Acho até que não deveria ser neste domingo, porque o São Paulo acaba de jogar na quinta-noite, né? Teve tanta chance para botar um jogo domingo às 4 da tarde, e só foi às 4 da tarde, porque o Palmeiras conseguiu mudar o jogo dele com o Corinthians para segunda, para ter um intervalo maior, jogar no Allianz. O São Paulo, o bonzinho, topou, mas dessa forma, a torcida, muita gente que só consegue ir a um jogo de futebol domingo à tarde, vai ao jogo domingo à tarde dessa vez, né? Exatamente. Tem isso, né? Então, perspectiva de bom público de novo no Morumbi. Parabéns para a torcida do São Paulo. Bom, amanhã, então, nesse domingo, então, São Paulo e Bahia, às 4 da tarde no Morumbi.
Estaremos lá no setor Lacta, local da arquibancada com o Tirone e o Arnaldo. E é isso, né, Arnaldo? Vamos embora, vamos isso. que vamos. Só mais um detalhe, a arbitragem, né? Sim, boa. Do árbitro mais velho até do que... Não é mais velho, mas quase. É o árbitro mais velho do quadro de arbitragem brasileiro, é o Marcelo Lima Henrique, que já fez parte de todas as federações. Hoje ele faz parte da Federação Cearense, mas já apitou pela Federação Carioca, já apitou pela Federação Catarinense. E é aquele árbitro que conversa, dá risada, gosta de conversar com o jogador, e é uma incógnita. Às vezes ele apita bem e passa despercebido nessa tentativa de compor com os jogadores, às vezes é um caos. Então é o Marcelo Lima Henrique, o árbitro de São Paulo e Bahia. Só meu pitaco rápido, não acho que ele é um super árbitro, mas eu prefiro os veteranos sim, eu também, do que uns candançã da vida. Normalmente eu também. Menos intervencionistas normalmente. Isso você não pode esperar dele, que ele vai se apavorar na arbitragem. Ele pode errar, tal, mas assim, não vai fazer aquelas loucuras, enfim, veremos. Muito bem, então... Galera, é isso, São Paulo que joga logo mais contra o Bahia no Morumbi. Expectativa para um grande público hoje. Partida passada, no jogo passado contra o Criciúma, tinha um público menor, se não me engano, foi o menor público do São Paulo nesse ano de 2024, mas hoje a expectativa, né, para que tenha um público maior, um jogo às 16 horas, um bom horário, né, para o torcedor ir ao estádio. E a expectativa, né, para um grande público hoje. São Paulo que vem de vitória, venceu o Criciúma. Essa vitória deu moral, deu confiança também, vai dar, né, para a sequência dos próximos jogos, e o torcedor fica aí na expectativa para esse jogo de logo mais, né? O reencontro do São Paulo com o Rogério Ceni, ele que tem a sua história do tricolor, mas que agora comanda o Bahia, está fazendo um belo trabalho, a gente tem que reconhecer, né, o bom trabalho que o Rogério Ceni vem fazendo do Bahia, tanto é que o time está ali em cima na tabela, né, brigando pela liderança do Brasileiro. Então tem tudo para ser um duelo bem interessante para a gente acompanhar nesse jogo de hoje. Aproveita e já escreve aqui nos palpites, nos comentários, o seu palpite para esse jogo de logo mais. São Paulo e Bahia, está confiante, acreditando no tricolor? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.